esse cara aqui vai me dar uma contribuição em 4, certo? Então, um gráfico que contenha 2 vértices vai contribuir com 4 menos BE menos mais 4, né? Então ele vai ter um grau superficial de divergência maneiro, menos BE. Com 2 vértices, maravilha, né? Só que vão existir gráficos com 3 vértices, com 4 vértices, com 5 vértices. Isso aí é 8 menos BE, não? Hein? Isso aí é 8 menos BE. 8 menos BE. 4 mais 4. 8. Tá certo, tá certo. Eu cancelei o cara aqui. O teu exemplo mais vagabundo já começa a me dar problema. 8 menos B. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou arrumar aqui uma função superficialmente convergente, né? Eu tenho quantos caras ali? Tenho. É que o meu exemplo não vai fazer sentido. Né? 6, 12, né? Vamos tirar 4 desses dois, vou ficar com 8. Tá, beleza. Então vamos pegar, por exemplo, se eu fizer isso aqui, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou sobrar com a função de 1, 2, 3, 4, 8 pontos. Uma função de 8 pontos. Então vamos pensar na função de 8 pontos, ou seja, o número de linhas bosônicas externas igual a 8. Tá certo? Na função de 8 pontos, eu tenho um grau superficial de divergência 0. Então eu tenho a divergência logarítmica. Né? Se eu pegar... É que eu queria que ele fosse convergente. Droga. Né? Bom, então, tá bom, vamos fazer o seguinte. Em nível, se botar em nível 1, dá. Eu tenho que aumentar o número de pernas externas, né? Então vou aumentar, pronto. Bota mais um cara aqui, faz isso. Né? Então agora eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, né? 4, 4, 12, pronto. Rolou, né? Aumentou, Mas aí também não vai, porque você aumentou o número de vezes. Peraí. 6, né? Com 3 vértices dá 6, mais 4, 10. 10 menos 12, menos 12. Assim não. 10 menos BE igual a... Então 10 menos 12 igual a... Tá maravilha, menor que 0. Convergente. Ok. Então se eu calcular a função de 12 pontos, tá certo? Olha que o suor que deu para a gente achar esse exemplo, né? Se eu calcular a função de 12 pontos, ela tem lá loops, etc., mas ela é superficialmente convergente. Maravilha. Né? Só que vocês mesmo estão vendo aí que se eu botar mais vértices na função de 12 pontos, né, rapidamente esse fator aqui vai crescer e vai inverter o sinal desse cara para o mesmo número de pernas externas. Tá certo? Então, se eu botar, por exemplo, aqui mais um vértice de 6, né, e montar esse gráfico aqui, né, sei lá, aqui, isso aqui e aqui, isso aqui, pronto. Então eu mantive o número de pernas, né, mas aumentei o número de vértices. Então se eu aumentei o número de vértices aqui, agora isso aqui fica 4 vértices, 4 vezes 2, 8, e 4, 12, logaritmicamente divergente. Se eu botar mais vértices, vai ser linearmente, quadraticamente, vai piorar. Toda hora piora. Então, a mesma função de 12 pontos, ela vai ser, pode até, né, ser convergente até uma certa ordem de teoria de perturbações, e dali em diante, ela diverge e só piora a divergência dela. Cada vez mais. Tá certo?
Eu não tenho nada para fazer com uma teoria dessa. Ela é dita não renormalizada. Certo? Teorias como essa, 4 menos DI menor que zero, aí você pode olhar na fórmula geral e perceber o mesmo fenômeno, né? Se isso daqui é positivo, sempre vai existir para FE e BE fixos, tá certo? Um NI tal que esse grau de superficial divergência dali em diante vai ser positivo. Então, todos os seus gráficos, para qualquer BE, para qualquer FE, vão ter contribuições divergentes a partir de uma certa ordem de teoria de perturbações. E essas divergências só vão piorar. Isso é uma teoria não renormalizada. Como é que você identifica ela? Assim. Você olha a dimensão da constante de acoplamento. Certo? Olha a dimensão da constante de acoplamento. Se a sua constante de acoplamento tiver dimensão de comprimento, qualquer que seja, né, é inverso de massa, né? Tá certo? Então é M é 4 menos DI, é L é DI menos 4. Né? Se a sua constante de acoplamento tiver dimensão de comprimento, sua teoria não é normalizada. Qualquer que seja a teoria. Então, beleza, que ECD já não está nesse caso aqui, não. Acabando, está acabando. Né? Os outros casos. Né? Caso 2, né? Vamos pensar que 4 menos DI é estritamente maior que zero. Certo? Estritamente maior que zero. Nesse caso, né, esse termo aqui sempre vai te dar uma contribuição negativa. Né? Então, o número fixa aí, FE e BE, dá um valor qualquer para FE e para BE. Dado esse valor para FE e para BE, sempre vai existir uma ordem perturbativa a partir da qual todos os gráficos são superficialmente convergentes. Significa o quê? Que você tem um número finito de gráficos superficialmente divergentes. Você poderia se livrar desses infinitos, né, sem maiores problemas. Isso tem outro tipo de problemas. Essas teorias são chamadas de super-renormalizáveis. Né? Essas são não renormalizáveis. E essas aqui são super-renormalizáveis. Tem algumas características das teorias super-renormalizáveis que deixam elas detestáveis para a física também. Tipicamente, você tem uma função beta do grupo de renormalização que é zero. Então a sua constante de acoplamento não evolui com a energia. Mas para a gente apreciar esse negócio, não precisa saber o grupo de renormalização que vem aí. Vem ainda aí. Né? Então elas não são teorias muito interessantes do ponto de vista físico, pelo menos contemporâneo. Né? Detalhe aqui, eu passei quase a minha vida toda estudando uma teoria super renormalizada, então eu acho elas interessantíssimas, mas isso é só eu. No resto do mundo não acho. Enfim. Bom, o último caso, né, é quando 4 menos DI é exatamente igual a zero. Né? Então, ó, no não renormalizável, a sua constante de acoplamento tem dimensão de comprimento, que é o caso da gravitação. Você pega a gravitação, lineariza e calcula a dimensão canônica dos primeiros termos de teoria de perturbação que você vê. Você vai ver isso. Que a tua constante de acoplamento tem que ter dimensão de comprimento. Né? 4 menos DI positivo significa que sua constante de acoplamento tem dimensão de massa. Né? Massa positiva. Né?
Aqui é comprimento positivo, ali é massa positiva. Né? É o caso, por exemplo, da eletrodinâmica em duas dimensões, o modelo de Schwinger, o famoso modelo de Schwinger. Né? Eletrodinâmica em duas dimensões é exatamente solúvel, é uma teoria linda, maravilhosa, né? Mas ninguém gosta. Não é só eu. E quando... Fala. Só uma dúvida. Qual o problema da teoria supernormalizada? Além do beta, você pode dar sentido físico, eventualmente, para uma teoria supernormalizada. Mas o fato hoje de uma constante de acoplamento não evoluir com a energia, de você não ter uma mudança da constante de acoplamento com a energia, é visto como uma desvantagem da sua teoria. Né? É uma vantagem do grupo de renormalização fazer exatamente isso. Fazer com que, para uma determinada energia, você tenha uma constante de acoplamento adequada para usar ali. Né? Assim, a rigor, fisicamente falando, não tem nada que te impeça de trabalhar com uma teoria super renormalizada. Que eu saiba. Né? Pode ser que ela entre aí e fale, ih, que besteira, teoria super normalizada, mas eu não sei. Né? E ali, 4 menos DI igual a zero, olha a nossa fórmula aqui. Né? Esse termo simplesmente não contribui. Isso significa que a constante de acoplamento, né, tem dimensão, é adimensional, em termos de massa, tá certo? Então, o grau superficial de divergência pode ser positivo. Pode ser. Mas para alguma função de Green com FE e BE bem escolhido, dali em diante, o grau superficial de divergência é negativo. Por exemplo, vamos pegar a teoria Φ4, né? Em 4 dimensões. Né? Teoria Φ4, 4 menos DI é zero, tá certo? Porque o campo escalar ele tem dimensão igual a dimensão do fantasma ali, dimensão 1. Você tem Φ4, então a constante que você colocar na frente tem que ser adimensional. Né? Então 4 menos DI é zero, tá certo? E a tua teoria Φ4, então, FE é zero, não tem linhas fermiônicas, só tem BE menos 4, né? O grau superficial de divergência é 4 menos BE. Você vai ter a função de 2 pontos quadraticamente divergentes em qualquer ordem de teoria de perturbações, tá certo? Então, se você tiver na primeira ordem, na segunda ordem, na terceira ordem, na quarta ordem, é sempre 2 o grau superficial de divergência dessa função de Green. A função de 4 pontos, a teoria Φ4 original, né, você não tem contribuição de funções, de número ímpar, de pernas externas, só tem contribuição de número par. Então, a função de 2 pontos, a função de 4 pontos, ela é logaritmicamente divergente, tá certo? E daí em diante, a função de 6 pontos, 8 pontos, etc., todas elas são convergentes, tá certo? Então aqui, você tem que lidar com tipos de funções de correlação divergentes. No caso da Φ4, a de 2 pontos e a de 4 pontos, tá certo? No caso da QCD, que é o nosso caso aqui, tem mais opções, tá certo? Não dá tempo hoje, eu estou correndo, eu tenho uma reuniãozinha de condomínio, né? Mas na aula que vem eu vou colocar para vocês todas as funções superficialmente divergentes da QCD usando essa fórmula aqui. Grau superficial de divergência igual a menos 3 vezes FE mais 10 menos 4. Essa daqui. Tá? Aí a gente vai ver, vai comentar, etc e tal, e vai ver o que a gente faz com isso. Essas são as teorias, né, renormalizadas. Então, tipo, copiando a ideia da regularização, você não pode, numa teoria, você botar uma ordem, uma dimensão D qualquer, tentar renormalizar e depois fazer o limite desse desenho na parte D da dimensão do... Isso é a regularização, isso é a renormalização usando a regularização dimensional, é isso que você está falando, né?
Agora, isso não muda o fato de que a sua teoria é divergente em 4 dimensões. Tá certo? Você não vai mudar isso. Justamente, a regularização dimensional, ela fala o seguinte: eu não estou mexendo com a divergência, eu estou só parametrizando a divergência. Eu ainda vou ter que mexer com a divergência, vou ter que tirar essa coisa dali. Tá certo? Isso são outros 500 cruzeiros. Né? E ainda mais numa teoria de calibre. Na teoria de calibre ainda tem mais detalhe, que a gente vai ver. Né? Então, o que você está descrevendo aí é a renormalização usando regularização dimensional. É o que o Jambiage e o Volini propuseram. Né? Você não vai se livrar da divergência. A menos que você mude a dimensão. Você fala, não estou considerando a teoria em 4 dimensões, estou considerando a minha teoria em, sei lá, 6 dimensões. Né? Por exemplo, φ6 não é renormalizável em 4 dimensões. Mas se eu aumentar a dimensão, φ6 fica renormalizável. E aí você tem que refazer essas contas todas das dimensões canônicas dos campos. Né? E essas dimensões canônicas dos campos vão interferir nesses caras que estão aqui, né? Que estão aparecendo ali. Nessa conta aqui, a gente precisou usar que VI mais 3 meios de FI mais DI igual a DI. Né? O 3 meios de FI, o 1 do DI, é porque é 4 dimensões. Se fossem D dimensões, apareceriam fatores dependentes de D aqui, nessa história. Então, eu teria que levar isso em consideração. Né? Então, há dimensões em que o φ6 vai ser normalizável. Né? Há dimensões em que a gravitação talvez seja renormalizável. Né? Questão de procurar a dimensão aí o cara pode mudar o paradigma, falar, não, eu vou trabalhar num universo em que a gravitação seja renormalizável, aí beleza. Né? Mas aqui nós estamos fixando a dimensão em 4 e trabalhando em 4. Né? Mesmo que eu use a dimensão para regularizar minha teoria, no final eu vou voltar para 4. Entende? Então, essa saída de 4 dimensões é para me dar tempo de eu me livrar das divergências. Né? Agora, eu vou voltar para 4 no final. Então, a estrutura de divergência que eu vou encontrar é essa aqui. Então, não tem escapatória nesse sentido. Se eu não conseguir normalizar a teoria está ferrada. Você disse no começo que você poderia fazer um eletrodinâmico, um elétron, sentindo a interação a 3 dimensões, só que preso em dúvidas. Né? Nesse caso, você foi para outra dimensão, uma dimensão menor, só que a interação está na dimensão... Eu estou prendendo o elétron em 2 dimensões. Então, por algum motivo, por exemplo, na sim, matéria condensada, você tem, sei lá, uma rede cristalina. Mas, por exemplo, nesse caso, você pode, numa teoria φ6, não é renormalizável a 4, mas você pode subir a dimensão e falar que os seus propagadores só propagam em certas dimensões. Como nesse do elétron, só está indo. Aí eu teria que mudar os propagadores, eu teria que mudar a teoria. Não, isso dentro da visão dos Jambiage, não sei se é isso que você está falando. Né? Teria que mudar os propagadores. Dizer, olha, o que descreve física em 6 dimensões não é essa 1 sobre K2, propagador bosônico. É uma outra coisa. É uma brincadeira e tanto, né? Mas é uma brincadeira que eu confesso para vocês que eu não tenho muita paciência para ela não. Entendeu? Para mim, eu fico aqui em 4, tá? Se alguém me der algum motivo para sair de 4, eu saio. Entendeu? Mas por enquanto eu não tenho não. 26, né? Agora, tem quem tenha paciência para sair de 4 dimensões. O pessoal de cordas, né? Tem o pessoal de supersimetria também, já saiu de 4 dimensões muito, né? Mas eu não, eu sou muito quadrado. Tá bom, gente? Então é isso aí. Valeu, obrigado aí pela força. A gente está chegando aí meio